Olá, esse é mais um FCast, FMU, FIANFAAN, Level Up. O FCast que fala dos bastidores dos nossos cursos, programas, projetos, que apresenta a vocês os nossos professores, coordenadores de curso. A ideia é a gente poder contar um pouquinho para você por que a gente é a instituição que tem a trabalhabilidade no centro, que olha para o aluno e pensa em como prepará-lo cada vez melhor para esse mercado de trabalho. Hoje estamos aqui com o pessoal da indústria criativa e o curso de música, gente, que é um dos nossos queridos, porque a música envolve, emociona, conta história, é tanta coisa legal, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais hoje. A gente está aqui com 2 professores do programa, o professor Sérgio, que coordena o curso de música, o professor Paulo Menegon, que faz parte da equipe aqui. E a ideia é a gente conversar um pouquinho o que é que nós temos feito, que tem criado, que tem trazido diferenciais, que tem proposto para os nossos alunos esse movimento, essa coisa do praticar e do poder entender que tipo de profissional a gente está botando no mercado. Conta um pouquinho, Serginho. Seja bem-vindo. Oi, Carminha. Oi, Carminha, mais uma vez, né? Muito obrigado pelo convite, né? É uma satisfação, assim, estar participando desse podcast, ainda mais falando do curso de música, né? Que gostamos tanto, né? E estamos aqui hoje, né, com o professor Paulo Menegon participando, né? Que a gente vai falar um pouquinho de um projeto interdisciplinar que foi o nosso pioneiro no curso de música, que foi a Orquestra Sinfônica. Então, o professor Rodrigo Vita, né, é o professor que rege a orquestra. O professor Paulo Menegon, ele já teve a oportunidade também de um período, né, ser o maestro da orquestra, então ele conduziu a orquestra durante um tempo também. A professora Vânia também conduziu, né? E o Rodrigo Vita é o que conduz ali a orquestra hoje. Ô, Serginho, antes de passar lá para o Paulo, é muito bacana ter no grupo de docentes essa troca, né? Um que está aqui que rege agora, outro que vai depois, e outro que vem depois, e outro que complementa o outro. É muito bacana a gente ver esse desfile de grandes profissionais que a gente tem no curso de música e que fazem grande diferença, viu? Parabéns por orquestrar a esse time todo. A orquestra ela também está sempre vinculada ali ao coral, né? O professor Paulo Menegon é o professor responsável pelo coral acadêmico. Então, assim, os nossos grandes concertos com orquestra, a gente realiza a orquestra e coral junto, né? Aí eu gostaria que o professor Paulo falasse um pouquinho dessa experiência, assim, né? Da nossa orquestra, que foi o nosso pioneiro, nosso primeiro projeto interdisciplinar, que depois a gente conseguiu colocar os outros e do sucesso que ela fez, né? E o professor Paulo, né, o responsável ali pelo coral, fala um pouquinho da experiência de juntar a orquestra e o coral nessas apresentações que a gente realizou. Então, é muito interessante para o cantor ter essa referência instrumental de acompanhamento, né? Porque normalmente, em geral, nas faculdades, a gente tem o piano e canto, ou um violão e canto, talvez um grupo de câmara, né? Mas uma orquestra para o cantor, né? Uma experiência única, né? E ele tem oportunidade no coral de fazer isso daí, né? De preparado a cantar, e como a gente desenvolve bastante esse trabalho, né? Juntando várias grupos, né, da universidade, a licenciatura, o pessoal do bacharelado, né? A gente consegue cumprir essa experiência, né? Que é muito importante. A gente já foi à Sala São Paulo, né? E faz também apresentações da própria instituição. Já fizemos, inclusive, em abertura dos encontros de professores, né, acadêmicos e tudo, né? E a preparação do coral tem um vínculo com a orquestra no sentido de que a escolha do repertório tem que partir do maestro da orquestra. Olha, estou pensando isso, estou pensando aquilo. Obviamente a gente também opina, né? Olha, eu tenho uma música no repertório que acho que é importante para a experiência do momento do coral, né? A gente enfrentou aquela dificuldade da pandemia, o pós-pandemia, que o coral foi começando a retomar as atividades, então isso foi uma coisa complicada, a gente tinha que escolher repertórios menores, né? E aí fomos avançando, e como falei, a experiência única, né, do coral. Esse ano nós estamos aqui no primeiro semestre fazendo uma peça do Vivaldi, o Magnificat, que é uma peça com 9 partes, e já vai ser uma coisa bem ousada aí para a gente fazer com um grupo
da orquestra novo que está se renovando nesse momento. Gente, falar em ousadia, veja só, hein? A gente está falando do curso de música. E quando a gente fala de curso de uma forma geral, o quanto o mercado nos cobra inovação, quando a gente traz ousadia para dentro de um programa, significa estar trabalhando com a inovação. E só grandes mestres, grandes mentes, né, pensantes, conseguem trazer pequenos detalhes que vão construindo essa diferença, né, Serginho? Sim, Carmen, pensando nessa questão da inovação, né? O curso de música é um curso muito tradicional, né? Ele existe há 53 anos. Então, a gente estava pensando justamente nisso, né? Como inovar num curso que tem 53 anos e um curso que 53 anos de sucesso, formando profissionais. A gente não pode parar, a gente tem que sempre pensar à frente. Uma das ideias que surgiu na época, né, dentro do nosso NDE, que é um núcleo docente estruturante, né, que tem um conjunto de professores que pensam ali a matriz curricular, pensa o projeto pedagógico do curso, foi a questão dos projetos interdisciplinares, né? O nosso objetivo era o quê? Trazer uma realidade do mercado de trabalho para o nosso aluno. Então, assim, como é que a gente vai trazer isso? A gente imaginava e sonhava muito, né, na época, né? E esse sonho se tornou realidade. A gente imaginava, não, era legal que o aluno chegasse aqui e aqui fosse como se um grande teatro, onde que esse grande teatro, ele teria uma orquestra sinfônica, ele teria uma big band, ele teria corais, teria apresentações de teatro musical, teria uma camerata de violão, um grupo de percussão. Ele falou, vocês são loucos, como é que a gente vão conseguir fazer isso aí tudo, né? Ele falou, não, mas vamos começar pequeno, né? Então a gente fez o primeiro projeto, que foi a Orquestra Sinfônica. Então, eu falo assim, a orquestra possível de montar. Então era uma orquestra pequena, ainda desfalcada, e a gente foi trabalhando, motivando os alunos a participarem, a orquestra foi crescendo, o coral depois foi agregado, aí o primeiro convite para a Sala São Paulo. Vocês são doidos, vão tocar lá na Sala São Paulo? Eu falei, vamos tocar. 45 anos na época do curso de música. Vamos comemorar os 45 anos lá na Sala São Paulo. Então foi um concerto grandioso, né, que a gente conseguiu fazer, que foi esse primeiro concerto, e aquilo nos motivou muito para dar sequência nos outros, né? O professor Paulo foi o professor também que participou todinho, né, da construção dessa ideia. Então hoje, né, Paulo, aquele sonho que a gente teve lá no começo de que o aluno entraria no curso com prática, atividades práticas desde o primeiro dia, que ele entrasse naquele curso pensando que aquilo é um grande teatro e que aquele grande teatro ele teria uma orquestra, uma big band, blá, 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 teria todos esses. Hoje é a nossa realidade. Temos isso no curso hoje. Então aquele grande sonho pensado, né, anos atrás, né, a gente conseguiu hoje realizar. Mas estamos satisfeitos? Não. A gente quer mais, né? Então a gente está sempre pensando à frente. Então o professor Paulo, ele já está pensando ali um repertório, né, para os nossos alunos, né, que vão executar. Eu queria que o professor Paulo falasse um pouquinho também, Paulo, dessa trajetória que a gente fez de construção, para os nossos alunos entenderem, para os nossos candidatos entenderem, onde, né, como é que a gente trabalha com o aluno, a nossa preocupação na formação, e principalmente nessa preocupação da formação para o mercado, né? Mercado musical, atender a demanda, né? Queria que você falasse um pouquinho assim das potencialidades do curso e do mercado de trabalho. O que a gente prepara e como a gente prepara os alunos para o mercado? Esse trabalho, não só com a orquestra, mas os diversos projetos interdisciplinares, trazem para o aluno essa experiência, né? Como a gente já falou anteriormente, e está automaticamente o projeto interdisciplinar já ligado à questão profissional, né? Então a gente coloca ao aluno a potencialidade, a importância de que ele participe
com assiduidade, né? Com um trabalho de estudo, porque o profissional também estuda, né? Não é porque é o profissional que não está estudando, está se mantendo no estudo, né? Então, trazer o aluno nessa necessidade de que cada vez melhor trabalhar a técnica, né? Seja violinista, seja na viola, seja no cello, contrabaixo, né? Instrumentos de sopro. E o professor até estava tocando nesse assunto, né? De como começou a orquestra, né? Era apenas um grupo de cordas, né? Que é o princípio de uma orquestra, né? Começar com um grupo de cordas e depois ir agregando. As experiências que tivemos com vários regentes, já passou diversos regentes. A primeira regente da orquestra, eu me lembro como se fosse hoje, ainda uma menina Alice, agora me falha o sobrenome, que trabalha hoje atualmente com a parte da fala de Libras, né? Levando música. Então, veja que a experiência que trouxe para ela também essa questão de reger e também como levar a linguagem musical para Libras, quer dizer, são muitas gamas de trabalho que envolve uma parte musical, né? Então, essa experiência é muito forte. O repertório que se abre, né? Contra a diversidade aí. O professor Paulo me fez me lembrar de uma coisa muito importante, né? Uma característica do curso, né? Que é esses projetos, né? Eles são laboratórios. Então, o aluno de regência, o aluno de composição, ele tem a oportunidade de trabalhar em todos os projetos. O aluno tem a oportunidade de reger. É uma coisa rara um aluno que faz um curso de regência e tem uma orquestra sinfônica para reger. Uma prática realmente, né, exatamente o que vai acontecer dentro do mercado de trabalho. Então, isso aí é muito importante. O aluno de composição, ele poder escrever por uma formação e a música dele ser tocada, ser executada. Então, todos esses grupos também atendem essa demanda, né? Tanto dos alunos de regência, né? Essa semana, né, eu vi, assim, parei para ficar assistindo, né? Tava o Rodrigo com um aluno, e ele conduzindo Estamos o falando do aluno. Rodrigo Vita, que faz O parte Rodrigo aqui do Vita é o professor que... nosso programa aqui de música também, grande maestro. Isso, o professor que está responsável pela orquestra sinfônica, né? Ele com o aluno, ele conduzindo o aluno para o aluno reger a orquestra. Então o aluno estava com aquela prática, né? Porque uma coisa é você reger um pianista, uma outra coisa é reger uma orquestra. Uma coisa é um cantor cantando com piano, outra coisa é um cantor cantando com orquestra. E os nossos alunos têm essa oportunidade. Isso é muito importante e raro uma instituição que proporciona isso para os alunos. Então, poder viver isso, né, na prática. Como é que eu imagino assim, né? Os desafios que o mercado acaba trazendo para esse profissional e como é importante que ele vivencie isso aqui dentro, porque ele explora todas essas nuances para ir para o mercado com toda a segurança e arrasar lá dando seu show, né, professor? Com certeza essa experiência é única, né? E com certeza o nosso aluno está bem preparado para qualquer atividade. A gente tem vários aí que já estão. Eu encontro muito com o Spala, que era da orquestra, agora ele não pode mais, porque está numa outra orquestra profissional, que é o Leonardo Aniceto. Ele está na OCAM, que é a orquestra de câmara da USP, né? E que é uma orquestra profissional. Então ele já chegou com toda essa base que a gente tem aqui, né? Porque a gente também tem uma professora de violino que dá essa base para da parte de instrumentos de cordas, né? Então, e a gente fica muito feliz de ver esse profissional que saiu daqui da casa e estar numa orquestra, né? Orgulho, né, que dá. Por isso que nós somos nota 5 no MEC, não é à toa não, são esses projetos que vão fazendo a diferença e aí fazer... E assim, gente, não é só... Agora eu vou falar, né, como uma pessoa que faz parte da comunidade aqui interna. Claro que para o aluno é todo esse aprendizado, mas o que o professor estava colocando aqui, nós aprendemos no dia a dia com eles, né? É todo mundo se desafiando para entregar o melhor, né, Sérgio? Sim, aí é uma troca, né, de experiência, né? O professor, ele é um apoio também nesses grupos, né? Então, muitas vezes, nós tocamos nesses concertos na Sala São Paulo junto com os alunos. Somos um apoio para eles, assim, né? Falam, não, fica tranquilo, né? Calma, né? A gente traz toda a nossa experiência, né? Eu tive 23 anos tocando profissionalmente orquestra sinfônica. Professor Paulo, só de teatro municipal, são quantos anos? 25 anos. 25 anos de...
cantor do Teatro Municipal. Isso que ele tem essa voz, gente. Já viram, né? Voz do Proust. Então, a gente é a base, a sustentação para eles, né? A gente tenta trazer a nossa experiência para o aluno. Então, assim, calma, a gente já sabe, né? Onde, né? Vocês têm que ficar calmo para não acontecer determinado. Então, a gente consegue dar um caminho das pedras, né? E principalmente a gente capacitar eles mesmo para o que vai acontecer. Então, trazer a realidade do mercado de trabalho para dentro da instituição é o melhor para o aluno. Então, assim, é a base dele, né? Então, assim, ele vai para um ambiente profissional e fala, isso eu já sei, eu aprendi na faculdade. Já vivi esse fiozinho, Já a barriga. Toquei com Paulo Menegon, não é isso? Quando a gente fala, a gente traz essas referências, né? Tem cada... A gente vai... Principalmente quem gosta de cultura, né? Dessa área da indústria criativa, você vai passando os corredores, vai encontrando profissionais que regem musicais, né? Que estão no mercado de fato, que fazem, que constroem de verdade a diferença, e a gente aprendendo com essas feras do mercado, né? Sim, a gente tem, né? Além da orquestra sinfônica, né? A gente tem outros projetos interdisciplinares, os teatros musicais, né? O professor Paulo Menegon é um que conduz um dos teatros musicais, que é o núcleo de ópera e teatro musical. Olha isso, gente. Então já tem no currículo algumas montagens, né? Com cena, gente. Cena, figurino, cenário, né? Então uma parceria com outros professores de outros cursos, né? Proporciona isso, né? Fizemos a montagem do Orfeu, né? Isso, Orfeu de Monteverde. Orfeu de Monteverde. Depois fizemos a montagem, agora mais recente, da opereta Viúva Alegre, né? Aí está em processo ali desse semestre a ópera do Malandro, né? Spoiler. Né? Então, Chico Buarque, né, gente? são montagens assim que está pensando não só na questão de tocar, cantar, mas tem toda a preocupação com cena, marcações de cena, né? Além de cantar, você atua. Então, isso traz a vivência para o aluno. Então, o aluno ele está muito preparado se tiver uma audição em que ele vai ter que se apresentar, ou uma abertura, vai ter um... Então, isso, né, a gente tenta trazer exatamente o que vai encontrar ali de realidade dentro do mercado. Então, isso proporciona uma experiência muito boa para os nossos alunos. Muito bom, né? Saber que a gente pode viver o que você vai ter no mercado de trabalho, nos bastidores, no ensaio, né? Porque daqui você ensaia, aprende e daí vai para o palco, né? Lá apresentar tudo isso. Meninos, sabiam que acabou a nossa cena aqui, nosso tempo? Passa muito rápido, né? Passa rápido. Queria então as considerações finais de vocês para convencer esse aluno aí, essa pessoa que quer vir para o curso de música. O que vocês diriam para a gente fechar aqui? Gente, eu acho que se você gosta de música, gosta realmente de música, vem estudar com a gente. Se você é um cantor, é um instrumentista, é um guitarrista, é um baterista, é um contrabaixista, né, é um músico que toca violino, é um cantor ou tem uma vontade de ser um professor de música, vem estudar com a gente. A gente tem um corpo docente assim, muito experiente, um corpo docente muito bom. Temos assim um projeto pedagógico que ele contempla todas essas áreas e tem uma preocupação muito na formação do aluno, do instrumentista, do cantor, do professor de música. Então, assim, né, eu até brinco, né, com os alunos, né, que assim, músico, né, talvez venha com uma preocupação, né, será que eu vou ter um trabalho depois que eu me formar? Eu falei assim, músico raramente fica desempregado. Por quê? Ele pode não ter aquele trabalho formal, aquele trabalho, né, CLT, mas ele tem a questão do empreendedorismo que é muito forte. Então, esse músico ele pode tocar em casamentos, ele pode tocar em bares, ele pode tocar em big bands, ele pode atuar dentro do teatro musical. Então, o campo é bem amplo, é bem amplo. O que precisa, como pré-requisito, é vontade. Tendo vontade, meio caminho andado.
É isso que eu ia falar. Se você quer inovação e quer determinação, busca nosso curso de música FMU Fianfan. Muito bom, olha só, esse foi o nosso Fcast com o curso de música. Eu vou pegar uma parte aqui que os professores falaram. Sonho que se sonha só, é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Vem para cá, para o FIAM, para o seu curso de música, fazer a diferença, onde é prática desde o primeiro dia. Aí descobrimos um talento cantando. Olha. Um beijo grande para vocês. Até o próximo Fcast. A gente se encontra para conhecer mais dos bastidores, das histórias dos professores da nossa comunidade FMU Fianfan. Até mais.